O Ministério Público de Pernambuco denunciou um personal trainer de 33 anos que teria obrigado uma mulher a realizar uma avaliação física só de biquíni em uma academia aqui de Caruaru. Esse fato teria acontecido em fevereiro do ano passado. Juliana Santos está chegando ao vivo com as informações. Juliana, a dúvida é a seguinte, né? O que é essa avaliação física? O que é permitido? O que acontece durante um processo de avaliação física? E por que essa história tem repercutido tanto? Bom dia para você. Isso, Renata, bom dia para você, também bom dia para todo mundo que está aqui nos acompanhando no Manhã Cidade. Inclusive, né, como você mesmo disse, esse caso foi denunciado ontem e em depoimento, né, a vítima relatou que precisou fazer uma sequência de exercícios de flexibilidade de biquíni e além, né, desse processo, durante a avaliação física, durante esses exercícios que ela precisou fazer de acordo com ela, sem justificativa aparente, também houve o contato involuntário desse personal com ela durante essa avaliação física e ela disse também, né, ela relatou também que precisou tirar a parte de cima do biquíni em um dos processos ali da avaliação física. Para a gente entender um pouquinho melhor o que é esse processo de avaliação física, né, que os profissionais de educação física fazem, até porque é necessário sim, né, para que esse aluno ele tenha uma orientação melhor, né, sobre a conduta, sobre os exercícios que vão ser passados, né, mas a gente precisa entender o que é essa avaliação física e o que é permitido nela. Eu conversei com o Diego Lima, ele é conselheiro do Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco e também presidente da Câmara de Orientação e Ética Profissional. Ele explicou bem para a gente esse assunto, a gente vai acompanhar agora. Diego Lima, conselheiro do Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco e também presidente da Câmara de Orientação e Ética Profissional. Bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Nós vamos falar agora sobre um caso, né, que foi denunciado pelo Ministério Público de Pernambuco de um personal trainer que obrigou uma mulher a realizar uma avaliação física só de biquíni em uma academia aqui de Caruaru. Diego, eu queria que você começasse explicando para a gente o que é a avaliação física e o que é permitido nela. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, todos que estão aqui com a gente. A avaliação física, ela é um procedimento técnico, mas que a gente pode traduzir de forma geral como sendo a consulta clínica do profissional de educação física, onde a gente vai fazer uma anamnese, a gente realiza alguns testes físicos, faz avaliações antropométricas, ou seja, a gente observa as medidas da pessoa, né, e vai utilizar esses dados como padrão para que a gente observe qual a condição atual de saúde, qual a condição atual, por exemplo, de peso, se está adequado, se não está, observar, por exemplo, a capacidade respiratória, a força. Então, é com base na avaliação física que a gente tem as informações necessárias para prescrever o treino. É como se a gente pensasse em pressão arterial, ele faz um teste de esteira e com base naquilo ele vai poder dizer qual a sua condição de saúde cardíaca. Então, é com base nessas informações da avaliação que o profissional de educação física consegue prescrever, monitorar e acompanhar a evolução do nosso paciente, do nosso cliente. Entendido. Em relação a roupas, Diego, essa moça, ela precisou passar por essa avaliação física de biquíni, isso é permitido? Isso, o que acontece? Dependendo dos testes que vão ser feitos, e aí a avaliação física ela é baseada em alguns protocolos, né? Algumas avaliações, algumas medidas corporais, a avaliação, por exemplo, postural, a gente precisa sim fazer com, vamos dizer, a menor quantidade de roupa, seja com um biquíni, com um short mais curto, um top, algo que permita inclusive a visualização sim, do corpo, né? Então, é algo que faz parte do processo, porque a depender da roupa que você esteja usando, você pode mascarar alguma medida. Às vezes você vai fazer uma medição na coxa, por exemplo, e que se o short apertar muito a parte superior, vai deslocar para ali uma parte de tecido adiposo, de gordura ou de musculatura, ou mesmo um pouco de água corporal, e vai alterar as medidas. Então, existe sim essa previsão, os protocolos
para a medida de percentual de gordura, por exemplo, ou como eu falei de questão postural, avaliação postural, alguns desses protocolos pedem na sua base que a pessoa esteja de biquíni, de sunga ou com uma roupa que permita a visualização daquilo que a gente quer avaliar. Diego, essa mulher também chegou a tirar a parte de cima do biquíni. A orientação para essa avaliação física, ela também precisou passar por isso. Existem esses casos realmente em que vocês precisam identificar dessa forma a pessoa sem a parte de cima do biquíni, por exemplo? A gente precisa ainda ter mais informações em relação ao caso, mas pensando numa lógica geral, não é comum ou não é padrão dentro dos protocolos. A gente não conhece protocolo que peça para a pessoa estar desnuda, né? Para a pessoa estar sem roupa, seja na parte de cima ou na parte de baixo. Vai ser comum o homem tirar a camisa, mas para a mulher, de fato, é algo que não é comum da gente ver a solicitação de se tirar o biquíni. Teria que ter alguma justificativa muito específica, mas os protocolos em geral, eles não apontam para esse sentido. Em relação à conduta, esse profissional, caso ele seja denunciado, enfim, ele perde o registro. Como é que vocês lidam com esse tipo de situação? É muito similar ao processo, vamos dizer assim, dentro das limitações, né, mas é muito similar a um processo judicial. Para que haja uma investigação, a informação precisa chegar ao conselho. Então, qualquer pessoa que esteja ouvindo, caso tenha alguma dúvida, pode acessar os nossos contatos, mas caso chegue a denúncia e a gente está esperando para entender como foi ontem, a gente ficou sabendo ainda desse caso, né, a gente só ficou sabendo ontem, mas qualquer outro caso que venha a acontecer, a pessoa vai ter uma investigação ética, então vai se abrir um processo ético para avaliação da situação, onde todas as partes vão se pronunciar. O profissional de educação física, ele tem amplo direito de defesa, inclusive com a possibilidade de presença de advogado para ajudar no processo, caso ele se sinta mais confortável nessa condição. E aí, a partir desse processo, desse processo ético, como um todo, ao final pode levar a um julgamento ético, e nesse julgamento a pessoa pode ser desde advertida a sim ter o seu registro cassado. Isso é comum a todas as profissões regulamentadas. Esse procedimento, ele com especificidades para cada profissão, mas de forma geral isso acontece com todas elas, e com a educação física não é diferente. Então ele pode ser um profissional de educação física julgado eticamente, ele pode, desde essa advertência escrita, sanção pública, multa, suspensão, até o cassamento do registro, que é a medida mais drástica. Entendido. Como é que a população pode fazer para denunciar esses casos, Diego? No nosso site, cref12.org.br, tem uma aba específica para denúncia. A gente também tem o Instagram do Conselho Regional de Educação Física, o @cref12pe, que lá também a gente pode tirar alguma dúvida e encaminhar para os canais de denúncia formal. Temos o nosso Instagram da fiscalização Cref12, que também pode ser acessado. Mas o principal canal para denúncia é, de fato, o site, onde a gente colhe algumas informações. A pessoa tem a sua identidade preservada, então é garantido o sigilo da informação do denunciante. A pessoa, seja uma academia que esteja funcionando de forma irregular ou um profissional que não teve uma postura adequada, ela pode sentir-se tranquila para denunciar, porque as informações ficam sigilosas. Perfeito, Diego, muito obrigada por conversar com a gente sobre esse assunto. Eu que agradeço, e o CREF12 está sempre à disposição. Isso mesmo, a gente acompanhou agora a entrevista com o Diego Lima, ele que é conselheiro do Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco e também presidente da Câmara de Orientação e Ética Profissional. A gente conversou um pouquinho sobre a situação, que foi relatada pelo Ministério Público de Pernambuco ontem, do caso de uma mulher que precisou passar por uma avaliação física em uma academia aqui de Caruaru. Ela fez essa avaliação física de biquíni, e a orientação também que ela recebeu foi retirar a parte de cima do biquíni durante essa avaliação física. Ela ainda relatou outras formas de constrangimento,
também durante esse processo. Como o Diego explicou para a gente, né, ele detalhou como funciona a avaliação física, que de fato, em algumas situações, né, ela precisa ser feita com roupas mais leves, muitas vezes o homem de sunga, a mulher de biquíni, né, dependendo do que for avaliado ali durante esse processo, né, isso realmente é necessário, mas existe toda uma conduta para que essa avaliação física seja feita. Por isso, né, que caso a população perceba aí uma postura inadequada, a população pode sim denunciar ao Conselho de Educação Física essa situação. Inclusive, essa denúncia pode ser feita com total sigilo no site do CREF12, cref12.org.br. Algumas informações ali são detalhadas, né, para que o Conselho possa avaliar todas as situações. Em relação a esse caso, a esse personal, né, que foi denunciado por essa mulher, foi aberto agora, né, um processo ético, né, como o Diego também explicou, esse caso foi, né, tido conhecimento ontem, então eles ainda estão entendendo, avaliando toda a situação, mas o primeiro passo aí é um processo ético, para que tudo seja avaliado e daí então é que se tomam outras providências, como um julgamento ético, né, uma advertência e até a cassação do registro. Mas o processo inicial, sim, que foi aberto, é o processo ético, tá certo? Essas são as informações passadas pelo Diego Lima, que é conselheiro do Conselho Regional de Educação Física aqui de Pernambuco. Renata. Obrigada, Juliana, e a gente vai acompanhando os desdobramentos, né, dessa história aí que foi divulgada ontem, né, e muita gente falando sobre isso. 9h31.